Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem com você? Hoje, no nosso vídeo de história, a gente vai trabalhar com a República Nova. A gente vai iniciar esse conteúdo que tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente ver. E a gente já falou um pouco sobre a República Velha, sobre o movimento do tenentismo, do coronelismo. E hoje a gente vai trabalhar com a República Nova. Eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de história de vocês, tá? Livro de história. E abrissem na página 96, porque eu quero fazer a leitura de alguns pontos aqui que está presente no livro. E aos poucos eu vou trazendo novas perspectivas para vocês. A gente vai comentando sobre. E aí eu peço que vocês me acompanhem. No final, eu irei fazer a chamada, tá bom? Já quero dar início ao nosso conteúdo de história falando sobre a República Velha. E eu gostaria de dizer assim, que eu acho um período muito interessante, sabe? Que a gente estuda na história do Brasil, porque a gente já veio falando sobre o período colonial, sobre a vinda da família real para o Brasil, sobre primeiro reinado, sobre o período regencial, segundo reinado, né, o Brasil Império. E agora a gente está trabalhando com a República. A gente não tem mais a figura de um rei monarca aqui no Brasil governando. A gente agora, teoricamente, temos pessoas que são escolhidas para governar o Brasil. E a gente viu que nós tivemos os primeiros líderes, né, que governaram o Brasil, que eram militares, que foi Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E agora a gente já vai ir para o início da República Nova, a gente vai trabalhar com Vargas, né? Então é um conteúdo que eu gosto muito de falar, né, e de estudar. Então vamos começar. A República Velha, ela começa de 1930 e vai até 1985, tá? Durante a República Velha, havia uma grande insatisfação popular com a centralização do poder entre os partidos políticos que representavam a aliança da política do café com leite, ressaltando, a política do café com leite era que, em um governo, quem ia ser eleito era alguém de Minas Gerais, e no outro governo, quem deveria ser eleito era alguém de São Paulo. Café com leite por quê? Os dois estados que mais tinham influência naquela época eram Minas Gerais, né, com toda a questão do gado, daí o leite, e São Paulo com a economia do café. Por isso, política do café com leite, tá bom? Então, a classe média urbana passou a exigir eleições sem fraudes e o voto secreto, porque ocorria muito fraudes. Lembra que eu também falei a vocês sobre a questão do voto do cabresto, onde os coronéis obrigavam as pessoas que trabalhavam para eles a votar em quem eles apoiavam? Então, ocorria muita fraude. Não era um sistema de votação limpo, que não havia fraude. Esse período foi um dos mais importantes para o Brasil, já que foi nele que nosso país passou de uma economia baseada na agricultura do café para uma nação industrial, produtora de diversos artigos. Nesse período também aconteceram dois golpes contra a democracia, o Estado Novo e a ditadura militar. A Era Vargas, que foi de 1930 a 1945. Chamamos de Era Vargas o período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Getúlio Dornelas Vargas foi o grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país agrário para um país industrial. Vargas assumiu o governo provisório com o apoio das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, assumindo por isso os poderes executivo e legislativo. Enviou interventores para alguns estados para ocupar o lugar de governadores. Então aqui a gente tem algumas coisas que no governo Vargas foram instituídas novas leis, como direito da mulher ao voto, direito dos trabalhadores, a criação da previdência pública, enfim, vocês podem ver aí algumas coisas que foram feitas no governo de Vargas. Aqui a gente tem uma foto, né, de Getúlio Vargas. E apesar de várias mudanças que passaram a vigorar no país a partir da Constituição de 1934, a população enfrentava vários problemas como desempregos, baixos salários e etc. Em 1937, querendo permanecer no poder, pois as eleições presidenciais se aproximavam, Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo, implantando e comandando a ditadura no país, sob a desculpa da existência de um plano comunista para a tomada do poder.
A Constituição de 1934 foi substituída por uma nova, outorgada por lei. Durante o período do Estado Novo, não havia liberdade no país. Os meios de comunicação eram censurados e as pessoas que se opunham ao governo eram presas. Vargas investiu em obras de infraestrutura, construção de hidrelétrica do Vale do São Francisco, criação da Companhia do Vale do Rio Doce, responsável pela exploração do ferro, e da Companhia Siderúrgica Nacional, responsável pela transformação do ferro em aço. Vale falar que muitas dessas empresas nacionais que foram criadas por Getúlio Vargas, hoje elas não são mais do Brasil, elas são privatizadas. O que isso quer dizer? Que eram empresas nacionais que receberam capital estrangeiro, que foram vendidas partes para o capital estrangeiro e hoje são privatizadas, não são mais de domínio do Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas tentou manter uma posição de neutralidade e, na verdade, até simpatizava com ideias da Alemanha, Itália e Japão, que representavam o eixo. Entretanto, quando a Alemanha afundou navios mercantes brasileiros, ele teve de tomar posição. Foi quando enviou soldados para combater na Europa, ao lado dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da União Soviética, forças aliadas que enfrentavam o eixo. A guerra fez com que o Estado Novo fosse uma contradição. Os soldados brasileiros lutavam contra a ditadura fascista e em seu país mantinha-se a ditadura getulista, inspirada no fascismo. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas tentou se tornar neutro, né? Não tomar partido de nenhum lado, apesar dele simpatizar com as ideias dos países do eixo, né? E aí eles lutavam contra ideias fascistas, contra uma ditadura fascista, na verdade. E no Brasil, eles estavam vivendo, os soldados brasileiros, o Brasil estava vivendo uma ditadura getulista, né? Porque a imprensa era reprimida, era uma ditadura, quando os ideais de liberdade estão sendo reprimidos. Tudo isso levou a sociedade a exigir a volta da democracia. Vargas tentou permanecer no cargo o máximo que pôde, mas os militares invadiram o Palácio do Catete, sede do governo, e forçaram a renunciar. Com a renúncia de Vargas, o marechal Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência. Porque, vejam, Vargas assumiu a presidência, ficou durante 15 anos ali governando, e o Brasil não tinha um sistema de democracia. As pessoas não estavam votando para Vargas continuar ali no governo. Então, devido a todo esse sistema de ditadura que o Brasil passava dentro do país, uma ditadura getulista, ele acaba tendo que renunciar, ele é forçado a isso, a renunciar, né? Então ele renuncia. Ele renuncia. Fim do Estado Novo. Em 1945, o período do Estado Novo chega ao fim, com as eleições do presidente Eurico Gaspar Dutra. Curiosidade: a palavra ditadura significa ditar, dar ordens. A República Populista vai de 1945 a 1964. Essa expressão refere-se à forma de governar dos presidentes desse período, que se utilizava de vários recursos para obter o apoio da população. Os governantes usavam a propaganda para divulgar suas realizações e promover a sua imagem pessoal. Vargas volta ao poder. Na campanha eleitoral para a presidência, Vargas fez alianças políticas com os nacionalistas, defendia o desenvolvimento das iniciativas nacionais sobre as estrangeiras e com empresários e militares que eram a favor do investimento estrangeiro no país. Em 1950, Getúlio Vargas voltou ao poder legitimado por meio da eleição pelo povo. Nesse novo período de governo, Vargas tomou empréstimos estrangeiros e empregou o dinheiro naquilo que estava faltando para o desenvolvimento: indústria de base, extração do petróleo, transportes, geração de energia. Inclusive, durante o seu governo, foi lançada a campanha O Petróleo é Nosso e criada a Petrobras, deixando claro seu objetivo de intensificar a política nacionalista no país. Aí na página 99, a gente tem a imagem de alguns presidentes muito importantes. JK, ele foi responsável por criar Brasília, né? Então, muito importante JK, que é Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK.
Jânio Quadros, a gente tem João Goulart também, né? Então a gente tem aqui, fala aqui um pouquinho sobre cada um. JK foi o responsável pela construção de uma nova capital para o Brasil, Brasília, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Após JK, o presidente eleito foi Jânio Quadros em 1960. Jânio ganhou as eleições em virtude de uma campanha para presidente que defendia a moralidade e a estabilidade para limpar a nação. Vocês vão ver muitas charges que mostram Jânio Quadros falando assim: eu vou varrer a corrupção do país com uma vassoura. Então, uma vassoura. E esse slogan, varrer a corrupção para fora do país, impulsionou e fez muito parte das eleições, né, da política de eleição de Jânio Quadros. Também conhecido como, como Jambo. João Goulart assumiu a presidência da República após Jânio Quadros, porém os militares que eram... João Goulart também era conhecido como Jango, tá? Porém os militares que eram contra sua posse, pois não aprovavam a ligação dele com os sindicatos dos trabalhadores. Ele apresentou um plano de reformas para diminuir as desigualdades sociais no país e um grande comício no Rio de Janeiro. E a gente tem a ditadura militar. A ditadura militar foi um período em que os militares assumiram o poder com a justificativa de que estavam salvando o país da desordem, dos comunistas e da crise econômica. O golpe militar de 1964 pôs fim ao governo do presidente João Goulart. Antes do regime militar, havia diversos partidos políticos no Brasil, mas todos foram extintos. Então, a ditadura militar foi quando os militares assumiram o poder. E aqui no Brasil tinha toque de recolher, as pessoas não tinham liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa. Muitas pessoas que iam contra a ditadura militar eram exilados, tinham que sair do Brasil porque eles eram perseguidos, né, nessa questão da ditadura militar. E foi um período que teve muitas torturas, muitos assassinatos durante a ditadura militar aqui no Brasil. E aí, gente, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam a leitura, tá? Da página 96, 97, 98, 99, 100 e 101, tá bom? Quero que vocês façam essa leitura, né? Eu li alguns pontos aqui, falei um pouco sobre algumas coisas para vocês e eu quero que vocês façam a leitura dessas páginas para responder às atividades da página 101, 102 e 103 de História, tá bom? Do nosso livro de História. Então, vocês vão fazer a página 101, 102 e 103, tá? Falando sobre essas questões da nova república, tá bom? Aqui no Brasil. Então, agora eu vou fazer a chamada de vocês. Alan, Bruno, Carol, Gabriel, Jonathan Gabriel, Rivaldo, Larissa, Nicolas, Wendley, Pedro, Suelen, Wanderson e Ná. Então, meus amores, vejam só. Esse foi o nosso vídeo de hoje, onde a gente falou sobre a República Nova. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. E é isso. Um beijo enorme para vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.